É pecado o crente comer sangue de animais? Será que é pecado o crente comer carne de porco? Alguns dizem, é claro que é pecado. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu proibindo o povo de Deus a comer o sangue de animais e proibindo também comer carne de porco. Como que fica isso, irmãos? Como podemos interpretar e entender aquilo que Moisés escreveu no passado? Mas eu quero pedir você para ler aí na sua casa 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala sobre a carne sacrificada a ídolos e falando sobre a liberdade que nós precisamos de ter e não ficar um julgando o outro. Mas leia também Atos capítulo 15, capítulo 16 e Romanos capítulo 14, onde Paulo, no capítulo 14 de Romanos, define muito bem esta questão, mostrando que não é pecado comer sangue. E tudo depende da consciência, tudo depende da sua liberdade. E o que deve prevalecer é o amor. No capítulo de Atos 15, houve um problema, porque alguns crentes converteram ao Senhor, e aí alguns irmãos convertidos judeus, eles continuavam submetendo a alguns rituais da lei, dos cerimoniais, lá da lei cerimonial, mesmo convertidos. E haviam alguns gentios convertidos, só que os judeus continuavam sem comer sangue, sem comer as carnes sacrificadas aos ídolos. E aí houve um problema e os irmãos presbíteros precisaram de reunir em Jerusalém para definir esta questão. Aí depois foi Paulo, Barnabé, até Antioquia, e o Espírito Santo, em Atos 15, 29, fala, olha, vocês precisam de abster-se da carne sacrificada, não comer sangue dos animais, conforme manda a lei, e também abster-se da prostituição, porque o que precisava de prevalecer naquela comunidade, onde tinham judeus convertidos, e que ainda não havia amadurecido quanto à questão da graça, e que estava dentro daquele contexto do cerimonial da lei judaica, e os gentios juntos, o Espírito Santo quis mostrar para eles que era preciso ter unidade. E para que houvesse unidade, que os crentes gentios não comessem, então, coisas sacrificadas a ídolos e nem comessem o sangue de animais, por uma questão de amor, por uma questão de haver unidade entre eles. E é isso que precisa haver nos dias de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Colossos, porque estava havendo um problema entre aqueles irmãos. Havia uma briga entre eles. Alguns diziam e ficavam dizendo, não pode porque é lua nova, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. E Paulo fala, olha, vocês não podem ficar um pegando no pé do outro, condenando um ao outro. Não coma isso, não beba aquilo outro, não coma carne, não beba sangue. E aí Paulo estava ali dando uma direção para aquela igreja de Colossos, dizendo para eles que ninguém podia ficar condenando um ao outro. E nesse contexto, Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ensina aquela igreja para que o que precisava prevalecer ali entre eles era a consciência, era a liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá no Velho Testamento. Ora, queridos, tudo que foi escrito no passado, Deus usou as figuras de linguagens, os tipos, os quadros, os fatos, para poder plantar uma semente no coração, na mente do seu povo, para que preparasse o seu povo para um dia vir o Salvador Jesus. Olha bem, entre muitas figuras de linguagens que estão na Bíblia, existe o tipo. Por exemplo, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze no deserto. Os
judeus estavam sendo picados por serpentes venenosas e morrendo. Aí Deus mandou Moisés levantar uma serpente no deserto de bronze, e todo israelita que olhasse para a serpente, o israelita que fosse picado pela serpente, ao ele olhar para a serpente, ele seria curado. Aquilo tipificava o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria e seria levantado numa cruz. E toda pessoa que olhar para Jesus seria então purificado dos seus pecados, e o veneno do pecado não teria poder sobre si. Entende? Ora, Deus mandou adorar a serpente de bronze? Não. O Deus que condenava fazer imagem de escultura, por que ele fez aquilo? Porque aquilo tipificava um dia, na plenitude dos tempos, o seu filho que viria como o cordeiro que faria expiação pelos pecados do seu povo. Entende? Então veja bem, quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, dizia que o sangue não podia ser comido, não podia comer o sangue dos animais, era preciso matar o animal e derramar todo o sangue para que o sangue fosse para a terra. Deus estava plantando a semente, porque aquele sangue já tipificava o sangue que um dia seria derramado numa cruz pelo perdão dos pecados do povo de Deus, de todos nós. O sangue representava a vida. E aí o povo foi entendendo. E Deus não queria que o povo comesse o sangue para que o povo não ficasse leviano, para que não se tornasse algo tão normal. Entende? E aí o povo precisava de santificar para poder isso fosse inculcando na cabeça do povo, para que o povo se preparasse, porque um dia um sacrifício seria feito, um sangue seria derramado, o sangue que representa vida, e foi derramado. Ora, se o sangue representa vida, o sangue de Jesus, a vida de Jesus, fora derramado naquela cruz. Era isso que tipificava. Aquilo, conforme diz Hebreus e conforme diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, todo o cerimonial, aqueles rituais, muito daquilo significava, representava, tipificava, era sombra das coisas que haveriam de vir. Deu para você entender? Tipificava então o sangue que representava a vida, tipificava a vida de Cristo que um dia viria. E é por isso que Deus não queria que o povo comesse o sangue, porque era sombra do que viria. E já veio. Se já veio, já caducou, já acabou. Você tem toda a liberdade de comer o sangue sem problemas. E você não vai fazê-lo por amor ao seu irmão que escandaliza. Aí o que tem de prevalecer é o amor. Uns comem por consciência, têm liberdade, têm paz. Outros não comem. E o que tem de prevalecer, conforme diz o apóstolo Paulo e também os irmãos em Atos capítulo 15, Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 8, o que tem de prevalecer é o amor ao próximo, o amor ao irmão. Se o irmão escandaliza você comendo sangue, então não coma. Mas isso já caducou, já acabou. Por isso que precisamos de estudar a lei cerimonial, aquilo que fazia parte, dos rituais, e a lei moral. O próprio Jesus diz que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir, e ele cumpriu. Ele cumpriu. Agora, já que estamos debaixo da graça, nós não iremos cumprir a lei, nós iremos adulterar, dizer falso testemunho, não honrar os pais. Não, precisamos de obedecer à lei. Eu sei que é difícil, estamos debaixo da graça, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. Você entende? Na verdade,
Jamais alguém foi salvo no passado pela lei. A lei se via como aio, como advertência, como um ensino para que o povo adquirisse maturidade, até que entendesse o que Deus iria revelar, o que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que um dia viria o libertador, lá no proto-evangelho, que um dia viria o Salvador, o Messias, e ele já veio. Deu para você entender? Quer dizer, pastor, que eu posso comer a carne de animal? Pode. Isso cumpriu, isso acabou, isso já está obsoleto. É o que Hebreus diz. Entendeu, querido irmão? Não tem problema, mas o que tem de prevalecer é o amor ao meu irmão. Bom, e a carne de porco, hein? Como é que fica? É bom entendermos que naquele contexto antigo, e Deus, como um Deus sábio, que queria que o seu povo tivesse qualidade de vida, que o seu povo alimentasse bem, a carne de porco, eu diria, era uma carne porca, imunda, porque como aquela região é uma região muito quente, muitas bactérias, muitos vírus, aquela carne era muito receptível às bactérias. Nações, ou melhor, tribos eram dizimadas, porque, na verdade, ao comer carne de porco e alguns animais com unhas fendidas, eles adoeciam. E Deus, então, proibiu o povo comer carne de porco com esse propósito, para que o povo tivesse uma alimentação saudável, para que o povo tivesse saúde. Entende? Agora, você sabia que a carne de porco, o porco hoje, teve mutação genética nos laboratórios? Não é o mesmo porco da antiguidade. Inclusive, a carne de porco hoje é mais saudável do que a carne do boi. Sabia disso? Eu prefiro comer peixe. Entende? E mesmo nos dias de hoje, queridos, também nós vimos em Atos, quando Deus deu aquela visão para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro viu aquele lençol com todos aqueles animais que no contexto antigo do judaísmo, da lei cerimonial, era proibido. Eles eram proibidos. Aí Deus manda Pedro matar e comer aqueles animais. E Pedro fala: de jeito nenhum, Senhor. São animais imundos. E Deus fala com Pedro: não, Pedro. Tudo que eu fiz é puro, Pedro. Pode matar e comer. O que Deus estava mostrando para Pedro, que estava tão apegado também ao cerimonial, à circuncisão, a todos aqueles preceitos antigos? Deus estava mostrando para Pedro: Pedro, agora é uma nova realidade, Pedro. Tudo isso caducou, Pedro. O que vai prevalecer, Pedro, é a lei moral, é não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Na verdade, eu estou fazendo a interpretação hoje para que você entenda. Entende, irmãos? Então, não é pecado comer carne de porco. Volto a dizer e termino aqui. O que deve prevalecer entre nós é o amor. Se escandaliza meu irmão, não vou fazer. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 11: tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém. Inclusive no contexto de Atos 15, nós vemos lá que existiu uma carne sacrificada aos ídolos. E Paulo depois vai falar sobre isso em 1 Coríntios 8, quando Paulo fala o seguinte: se alguém te advertiu que aquela carne foi sacrificada a ídolos, não coma por causa da consciência do outro. Se você chegar na casa de um bandeiro, de um macumbeiro, e se ele não falou que aquela carne foi sacrificada a um demônio, a um ídolo, sabe? Não coma, por consciência de alguém estar contigo. Mas o ídolo em nada tem poder, meu irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entende? Consagre, santifica aquela carne e coma, meu irmão. E seja abençoado em nome de Jesus. É pecado comer carne de porco? Não. É pecado comer o sangue? Não. É pecado comer a carne sacrificada a São João, a São Pedro, a Santo Antônio? Não. Eu não vou fazê-lo, comê-los por consciência, para que eu não escandalize o meu irmão.
Que Deus te abençoe.